Olá meus amigos, de volta aqui com os nossos vídeos. Esse é o primeiro vídeo da nossa nova playlist de Química Geral e Inorgânica, ok? Hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos importantes do curso de Química Geral universitário, da Química Volume 1, do ensino médio também, que também é chamada Química Geral, e também de alguns conceitos da Química Inorgânica, principalmente os conceitos de ligação química, estrutura química de materiais, onde você fala também de alguns tipos de modelos atômicos um pouco mais detalhados, aqueles conceitos também de funções inorgânicas, tá certo? Então esse é o primeiro vídeo, a aula 01. A partir de agora a gente vai numerar as nossas aulas para que você não perca a sequência, tá bem? E a gente vai trabalhar hoje um pouquinho da história da química, as primícias da química, como surgiu a palavra átomo, de onde é que surgiu a palavra átomo. Vamos começar aqui a nossa aula. Primeiro, meus amigos, para você entender como a química é uma ciência dinâmica, a primeira coisa que você tem que entender é que sempre existiu química. Então, quando a gente fala da pré-história, a gente fala que a química já existia, embora não se soubesse o que era química, não se soubesse nem o que era ciência. Mas o homem pré-histórico, eu costumo dizer nas minhas aulas, que ele começou a entender o que era química quando ele fez a primeira fogueira, ou quando ele começou a observar os fenômenos da natureza. Já que você estuda na química os fenômenos e você estuda também tudo aquilo que é relacionado aos órgãos dos sentidos, né? Então você tem aqui o seguinte: na pré-história, meus amigos, o homem observava os fenômenos da natureza, ele utilizava os seus órgãos dos sentidos, né? Hoje a gente trabalha na química que existem propriedades organolépticas da matéria. O que são propriedades organolépticas? São propriedades que são percebidas pelos órgãos dos sentidos. A principal fonte de alimento dele, de início, foi a coleta. O homem ele era primordialmente um coletor. Ele coletava frutos, ele coletava raízes, ele coletava o que fosse possível para a alimentação dele. Eventualmente, no decorrer dessa evolução, ele passou de ser primordialmente coletor e também passou a ser caçador. Lembrando você, meu amigo, que esse vídeo, mesmo sendo um vídeo de química, ele não tem aquela pretensão de substituir uma aula de história, ou de ter um aprofundamento ao ponto de falar com a mesma propriedade que o seu professor de história. Isso aqui está fazendo um paralelo, tá bom? Está fazendo aqui uma correlação, já que a química ela é uma ciência muito ampla, ela envolve várias informações. Depois, você observa que o homem primordialmente se adaptou ao ambiente, inclusive utilizando peles de animais para sua proteção, para poder ele preservar o calor do seu corpo. Aí você diz: Tomé, o que o uso de uma pele, de uma pele de animal tem a ver com a química? É porque a curtição do couro envolve a utilização de fogo. Mas também mais um homem, eu vi num livro, numa revista, que o homem observou o fogo pela primeira vez quando um raio caiu e atingiu uma árvore, uma coisa assim. Pode ser, não tem problema não. Mas quando ele começou a guardar essas peles de animais, ele percebeu que o fogo tinha capacidade de ajudar a limpar os restos de tecidos, tá bom? Então a curtição do couro, ele utilizava de fumaça para poder trabalhar essa pele de animal e tornar esse material mais agradável, digamos assim, ao uso dele. A descoberta e a manipulação do fogo foi primordial porque foi a primeira reação química controlada, né, pelo homem. Desde quando ele notou acidentalmente a utilização do fogo, desde até o momento também onde ele conseguiu provocar a criação do fogo por meios próprios. Os registros escritos, a gente fala que tem muita química nisso, por quê? Porque ele foi utilizar de pigmentos, ele foi utilizar de colorações encontradas na natureza, principalmente em plantas. A cor vermelha do sangue também chamava a atenção. Então, qualquer coloração, qualquer coisa diferente, ele começou a registrar ali o objetivo da sua caça, o que, que aconteceu no dia a dia dele. Então, as pinturas rupestres, as pinturas nas cavernas também, são trabalhos oficialmente de química, claro, porque eles estavam modificando o ambiente ao seu redor utilizando de uma coloração. A criação de ferramentas é interessante você abordar porque a evolução científica ela é fundamental para a evolução do homem.
A química é uma ciência eminentemente dinâmica, é uma ciência que ela vai crescer, ela vai melhorar, ela vai modificar a qualidade de vida do homem conforme ocorra uma evolução científica, conforme ocorra uma evolução tecnológica. Notoriamente, você sabe que hoje a química, existe a química muito ligada à parte da computação, a química computacional, onde você trabalha detalhes que há 30 anos você não imaginava. Mas voltando aqui ao nossa linha de raciocínio, a idade dos metais foi logo após a idade da pedra polida, né? A partir do momento que o homem começou a compreender a existência de materiais e a trabalhar esses materiais. Então, quando o homem começou a perceber que ele poderia modificar, moldar, transformar um metal ao seu próprio uso, ele começou a compreender sobre ligas metálicas. E a partir daí, ele começou a melhorar também a sua qualidade de caça e qualidade de vida. Lembrando a você, isso aí, quem sabe muito mais história sabe mais do que a gente, que em regiões diferentes do mundo você tem situações de evolução, de desenvolvimento humano diferentes. Então você tem um local onde existia a pré-história, digamos assim, a parte do homem na Idade da Pedra, e em outros locais o homem já estava bem mais avançado. Até na história antiga, quando a gente estuda, a gente sabe de civilizações diferentes naquele período ali dos grandes impérios, onde um tinha um armamento diferente, com a força diferente, com a qualidade de resistência de material diferente, por conta de diferentes tipos e de evolução tecnológica para cada local. Aqui eu mostro para vocês, meus amigos, uma coisa interessante, um exemplo aqui de arte rupestre, né, de desenho. Observem colorações diferentes, onde você observa composições químicas diferentes. Cada cor indica que foi extraído de uma fonte diferente. Pode ter sido uma planta, pode ter sido uma seiva, pode ter sido aqui um salgema, um minério. Então, cada coloração diferente envolve uma composição química diferente. Hoje a gente vê isso muito fácil, né? Você vê na colorimetria, você trabalha com a cromatografia, tá certo? Vários tipos de cromatografia. Então, a química hoje, a cor é uma ferramenta importante para você analisar a composição de matéria, tá bom? Aqui é uma representação do homem pré-histórico e utiliza uma abordagem importante de você perceber o domínio do fogo, né, como reação química controlada, como foi um divisor de águas na utilização da qualidade de vida do homem. Então você pode dizer que nesse momento aqui o homem já fazia química. Você imagina que bem aqui você tem um pouquinho de cinza, né? Você tem um pouquinho de cinza e nessa cinza o homem estava trabalhando com folhas, com plantas. Então aqui você já tinha aqui resquícios de metais alcalinos, tá certo? No Egito Antigo, quero deixar logo uma informação para você. Eu falei que Egito Antigo, mas isso poderia ser utilizado para qualquer civilização da mesma época, né? Podia ser Mesopotâmia, Pérsia, qualquer uma. Mas no Egito Antigo, o que eu achei bem mais fácil da gente abordar, bem mais interessante, você observa que a fermentação, a reação química de fermentação com liberação de CO2 já era conhecida. Então eles produziam cerveja de cereais, eles produziam vinho e eles produziam vinagre. O vinagre não era utilizado apenas como tempero de alimentos, mas também como substância para fazer limpeza, tá certo? Como um tipo de medicamento de uso local. A medicina já era bem desenvolvida para a época. Existiam cirurgias de amputação de membros, né? Braço, mão, dedo, enfim, o que fosse o caso. E a trepanação é aquela cirurgia em que eles retiram, fazem um pequeno buraquinho no crânio da pessoa, porque eles acreditavam que algumas pessoas com problemas mentais poderiam resolver seus distúrbios dando mais espaço para o cérebro crescer. Então eles abriam um pedacinho na cabeça da pessoa. Isso aí não é coisa só do Egito Antigo, foi utilizado até o século XX, com algumas terapias controversas, né? No Egito eles conseguiam fazer isso e através de misturas de ervas eles faziam a cicatrização dessa ferida, né? dessa cirurgia. Extratos vegetais já eram conhecidos de várias regiões do mundo, lembrando que o comércio existia, eles tinham matéria-prima de vários locais, vocês tinham vegetais de vários locais, tanto para fazer corantes, sabe que o egípcio ele era conhecido por já ter a sua utilização
da sua maquiagem, né? E também aquelas pinturas que tem nas paredes que resistiram até hoje, tintas de cores específicas, e medicamentos também, né? Principalmente medicamentos da classe dos opioides. Cosméticos e maquiagens, eu acabei de falar para você, tintas, colorações, não só de paredes, mas também de tecidos, tintas pasteurizadas no rosto também. E os óleos animais, os lubrificantes, a gente trabalha da seguinte maneira. Os primeiros óleos, as primeiras reservas superficiais de óleo derivado de petróleo e alguns óleos também derivados de animais eram utilizados para lubrificar alguns equipamentos. Você sabe que eles criaram, desculpa, algumas estruturas gigantescas, né? Não só as pirâmides, mas prédios, eles criaram templos, né? E alguns equipamentos mecânicos foram desenvolvidos pelos egípcios. Quando eu falo egípcios, vários povos fizeram a mesma coisa. Então eles lubrificaram com óleo, por exemplo. Ah, mas também. E outros povos? Os persas lubrificavam os equipamentos com óleo e baleia, por exemplo. O Egito aqui é só um exemplo. Criação e manipulação do vidro. Eles já conseguiram entender que utilizando uma fogueira e tudo, você conseguia fabricar e dar ao vidro o formato que ele queria utilizando areia. Que a areia não faltava, né? No deserto ali não faltava areia. Trabalho com ouros e ligas metálicas. Quando você vê no livro de história, um faraó com aquele seu túmulo e muitas joias e aquele seu sarcófago coberto a ouro, eles já sabiam trabalhar com ouro e com ligas metálicas de bronze para a fabricação de armas e de equipamentos, já que o bronze não precisava de uma temperatura tão elevada para ser fabricado quanto se você compara, por exemplo, com o ferro. Aí você diz, também, mas os romanos faziam ligas de ferro. Sim, claro. Regiões diferentes, povos diferentes, tinham tecnologias de nível diferente, né? E não tem como falar sobre o Egito sem falar sobre a medicina, sobre o processo de embalsamamento, né? Que é a limpeza e a preservação do corpo, a retirada dos seus órgãos internos e a mumificação com perfumes, com extratos específicos. Então a química aqui no Egito Antigo, há 3.500 anos a.C., era muito, muito rica. Na Grécia Antiga, meus amigos, é o nosso objetivo da nossa aula, você lembra de Leucipo e Demócrito, lá da cidade de Abdera, na Grécia. Era costume, na época, a pessoa utilizar o nome da pessoa e o nome da cidade, né? Leucipo de Abdera, Jesus de Nazaré. Então, era o nome da pessoa, era o sobrenome, era o nome da cidade. Tudo que existe, meus amigos, de acordo com Leucipo e com seu aluno Demócrito, é formado por átomos. As explicações para essa frase dele são diversas. Tem gente que diz que eles estavam andando numa praia e viram areia, imaginaram que a areia tem a mesma composição de uma montanha. Tem gente que diz que eles fizeram uma fogueira e dessa fogueira tinha uma pedra que quando eles molharam para apagar a fogueira, a pedra trincou. Eles imaginaram que se quebrasse a matéria, se quebrasse a minha estrutura, chegaria a um ponto em que eu não conseguiria mais quebrar, que eu não conseguiria mais chegar a uma divisão. Aí eu chegaria a uma partícula indivisível do universo. Mas, meus amigos, independente do que gerou essa teoria deles, essa ideia filosófica, não vou nem dizer teoria, né? É importante você lembrar que a palavra átomo ficou. Eles criaram um termo novo. A é um prefixo de negação, quer dizer não, quer dizer sem. Por exemplo, uma coisa que não é normal na sua vida é uma coisa anormal. Tá certo? É uma coisa que não é normal no seu dia a dia. Tomo, quer dizer partes ou divisões. Você tem aquele exame médico que é a tomografia, onde o equipamento de tomografia faz uma leitura, uma divisão do seu corpo em várias inúmeras partes, né? Então criou-se a palavra átomo. Esse termo novo, chamado sem partes ou indivisível, foi a grande sacada deles, o grande advento deles. Eles tentaram espalhar a ideia, tentaram formar a opinião, só que veja bem o que eu quero lhe dizer agora, a parte mais importante da gente de hoje, tá bom? Muitos autores modernos, hoje, dizem que não é um modelo atômico de Demócrito e de Leucipo, não é modelo atômico, e que sim é uma ideia filosófica, porque não pode ser chamado modelo, porque um modelo atômico vai denotar uma experimentação, uma prática, uma prova.
E eles não fizeram nada disso. Muitos não dizem modelo atômico de Leucipo, modelo atômico de Demócrito, e sim só dizem ideia filosófica, tá certo? Mas eles tentaram falar, essa ideia foi absorvida por alguns. Tem gente que diz que isso chegou até Roma, e de Roma foi registrada e que foi encontrada depois pelos arqueólogos e chegou até a Idade Moderna. Enfim, são várias as possibilidades que a literatura fala. Mas o mais importante é você saber o seguinte: os criadores da palavra átomo, a palavra indivisível, são esses dois. Quem é que teve a grande ideia que todo mundo gostou, todo mundo espalhou, todo mundo seguiu? Não foram nem eles, não. Foi o Aristóteles. Por quê? Porque eles não tiveram base experimental. O Aristóteles, ele aproveitou uma ideia, um conhecimento que a literatura diz que já existia, tá certo? Eu não vou nem me aprofundar muito aqui não, porque não vai ajudar em nada pra gente, mas Aristóteles foi o grande propagador de uma teoria chamada teoria dos quatro elementos. Por que essa teoria dos quatro elementos teve grande resposta, grande aceitação? Porque era uma coisa palpável, era uma coisa concreta, era uma coisa que as pessoas conseguiam observar facilmente na natureza. Ele apoiava uma ideia chamada hoje de teoria do vitalismo. Na época não tinha esse nome, mas hoje é chamado de teoria do vitalismo, onde imagina-se o seguinte, que toda a matéria se comportava como um ser vivo. Então ele dizia o seguinte: quando a natureza tinha uma chuva, tinha uma explosão, tinha de um vulcão, tinha um incêndio, tinha o derramar de água de uma cachoeira, isso era como se toda a Terra fosse um grande ser vivo que tivesse reações em suas partes, tá certo? Então isso era fácil para as pessoas observarem, por isso que teve uma grande resposta. Lembrando que a ideia de Leucipo e Demócrito não teve uma grande aceitação comparada à de Aristóteles, mas a ideia ficou. Olha a teoria do vitalismo. O Aristóteles dizia o seguinte, de que tudo no planeta era formado por ar, fogo, terra e água, e que as nossas impressões eram justamente as interseções entre eles. A gente sentia que alguma coisa estava quente pela interseção do fogo e do ar. A gente percebia a umidade quando a interseção entre o ar e a água. A interação entre a água e a terra criava a sensação de frio, e entre o fogo e a terra criava a sensação de secura. Tá certo? Então isso teve uma boa resposta, uma boa aceitação, digamos assim, na época. E a alquimia, meus amigos, foi o que veio logo em seguida. A alquimia veio a partir da Idade Média. O termo alquimia, eu quero deixar bem claro para vocês que aqui na alquimia a gente não está levando em consideração aquela ideia de mágica, aquela ideia de criar uma coisa a nível espiritual. Não, não tem nada a ver com isso, não. O termo alquimia, ele veio de um livro editado e lançado em 1557, o livro Alquimia, de um autor chamado Andrés Libável. Você precisa saber esse nome? Não. Não se preocupe com isso não. Mas o que é alquimia? A alquimia, ele dizia no livro dele, tem por objetivo a separação de misturas em seus componentes e o estudo desses componentes. Como assim? Como assim? Alquimia, meus amigos, era o estudo de várias pessoas em tentar transformar uma substância em outra. E aquela lenda que eles queriam transformar um metal mais simples, mais barato, por exemplo, chumbo, em ouro. Por quê? Não era nem tanto que o ouro era mais valioso, não, gente. É porque o ouro é inerte quimicamente. Eles queriam alguma substância quimicamente resistente, uma substância que pudesse durar. Porque tudo enferrujava, tudo se estragava. Eles queriam algum metal que pudesse ser utilizado e que durasse, mas que fosse fácil também de ser produzido. O ouro, por ser raro, por ser difícil de encontrar, também pelo custo, era uma opção, tá certo? Só que em 1661, Robert Boyle escreveu, lançou um livro chamado The Skeptical Chemist, ou seja, o químico cético, o químico que não acreditava nas ideias de alquimia e que ele só queria observar aquilo que ele pudesse medir, provar, quantificar. Foi a partir desse momento aqui, meus amigos, que a química tomou uma conformação mais parecida com o que é hoje. Daí veio o termo química, a palavra química, daí foi que a química deixou de ter uma conotação qualitativa, como tinha na alquimia, que eles não se importavam com quantidade, e passaram a ter uma conotação quantitativa.
Daí a gente começou a trabalhar com o quê? Com a estequiometria, né? Que a gente vai estudar depois. Observe que o que o Robert Boyle diz? Elemento é tudo aquilo que não pode ser decomposto por nenhum método conhecido. Então ele já passou a identificar a formação da minha estrutura básica da matéria, tá certo? A partir de 1661. E a partir daí a palavra química foi uma palavra utilizada com conhecimento, né, com conotação que ela é utilizada de hoje. Tá certo, meus amigos? Bom, aqui você tem uma foto, né, do livro da alquimia, né, do primeiro livro que falava sobre alquimia, de onde utilizou esse termo, e aqui o livro do Robert Boyle, né, meus amigos, para vocês verem que existe toda uma comprovação histórica a respeito desses dois, né? Então, meus amigos, eu agradeço muito essa nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, e que nas nossas próximas aulas nós vamos dar continuidade a esse nosso assunto. A sequência dessa nossa aula agora é justamente sobre leis ponderais, o início das leis ponderais. Eu espero que você goste, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal. E aqui os contatos para acompanhamentos particulares, aulas, aprofundamentos, enfim, os contatos que você precisar para ter contato com a gente. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.